Olá, bem-vindo a mais um podcast Vida Sem Cigarro, aquele papo profundo e honesto sobre a superação do tabagismo. Você é bem-vindo, se você puder escrever o seu nome, de onde você é, a cidade que você mora, para participar junto comigo e interagir comigo aqui nessa conversa, vai ser muito bacana. Então escreve aí embaixo, se você puder colocar também há quanto tempo você fuma, quanto tempo você vem lutando contra o tabagismo, escreve aí, conta um pouco da sua história, a gente se conecta. E assim a gente vai poder ter uma conversa bem bacana. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante nesse podcast, que é o seguinte: as 3 maneiras sombrias do cigarro destruir o fumante e também a sociedade. É sobre esse tema que a gente vai estar estudando hoje. A gente vai poder conversar, bater um papo sobre os estragos aí que o cigarro ele faz, como ele faz. E é um papo que é muito importante de ser conversado. E eu quero que você entenda o objetivo principal desse tema. Esse tema ele não serve para colocar medo no fumante, aterrorizar o fumante. Olha, se você não parar de fumar, você vai morrer, você vai... Não, literalmente não é isso. Esse é um tipo de metodologia que se usava muito no passado e as pessoas achavam que amedrontando os fumantes isso iria surtir algum tipo de resultado e o fumante ia parar de fumar. Mas o meu objetivo com o tema de hoje não é causar medo, não. Conscientização é uma parte importante da mudança. Eu estou colocando uma imagem agora aqui das fases da mudança. A mudança ela tem 5 fases. A primeira fase é a fase da consciência. É você se conscientizar do tamanho do problema. Essa é a primeira fase de qualquer mudança. Se você não tiver consciência plena do tamanho do problema, você não vai dar os próximos passos. Então essa é a primeira fase. Depois vem a segunda fase, que é a atitude. É você superar a crise consciente da ambivalência, a atitude. Depois vem o preparo, a remissão do hábito e então a manutenção da mudança. Então você vê que são 5 fases. O tema de hoje ele tem o propósito de fortalecer a primeira fase, que é a consciência. Então por que eu estou falando com você hoje sobre os problemas que o cigarro causa no fumante? Porque eu quero fortalecer a tua consciência. Talvez eu esteja falando com um fumante que acha que pode protelar ainda mais para frente o hábito, que acha que o cigarro não faz tão mal assim, ele ainda dá desculpas mentais para continuar fumando. Então o tema de hoje é principalmente para você. Eu quero te mostrar como você precisa realmente pensar em parar de fumar. Eu quero trazer o quê? Consciência para você. Conscientização do problema. Então tudo que eu falar hoje, a conversa de hoje, não é para causar medo, não é para te espantar, não é para te impressionar, não. É simplesmente para te ajudar a ter consciência da mudança. Como que essa coisa acontece? Como é que a consciência acontece? Bem, são 2 coisas. Você tem que receber informação, que é o que eu vou te dar hoje. Você tem que refletir sobre as informações e isso então vai gerar consciência. É informação, reflexão e consciência. Então o podcast de hoje tem o objetivo de te dar informação para que você possa refletir sobre os problemas e então ter consciência, que é a primeira parte da mudança. É você estar plenamente consciente que precisa mudar. Bem, e eu quero começar o bate-papo de hoje sobre essas 3 maneiras sombrias do cigarro destruir a tua vida e a sociedade, relembrando a história de um soldado americano chamado Kyle Carpenter. Não sei se você já leu alguma coisa sobre a história desse camarada. Mas esse camarada, em 2008, ele se alistou no exército americano, né, com o objetivo de amar a pátria, enfim, né, um soldado americano, né, sabe que a cultura americana tem esse orgulho, né. E ele então se alistou em 2008 e em 2010 ele foi para a guerra do Afeganistão, foi participar da guerra do Afeganistão, né. E ele se tornou famoso, a história dele se tornou famosa porque no dia 21 de novembro de 2010 aconteceu uma situação muito complicada. Ele estava no meio de uma guerra, no meio de uma situação de guerra, de confronto, e foi arremessada uma granada muito perto de um colega dele, de um soldado aliado dele, e ele, num ato heróico ali, meio que sem pensar, ele se jogou em cima da granada e todo o impacto da explosão veio sobre ele, né, sobre o rosto, o corpo dele. E o Kyle, então, se tornou um herói de guerra porque ele não morreu, né? Ele foi socorrido, não morreu, está vivo até hoje. Recebeu condecorações do presidente americano e tal. Mas ele sofreu muito, né? Aqui está uma imagem do Kyle antes do impacto com a granada e como que ele ficou depois do impacto da granada, né? O corpo dele, o rosto dele ficou completamente estilhaçado.
Ele teve que passar por diversas cirurgias de reconfiguração do rosto ali, né? E mesmo assim, o rosto dele até hoje ainda é muito desconfigurado. E isso mostra o quê? O poder de destruição que uma granada tem, né? Uma granada, ela tem um único objetivo, é destruir tudo que está no perímetro ali. Eu não sei qual que é o raio de ação de uma granada, mas é destruir, é estilhaçar. E eu estou contando a história do Caio para mostrar o poder da granada e para te dizer que o cigarro, ele exerce na tua vida um impacto muito semelhante a uma granada. É um impacto realmente muito destrutivo. Ele estilhaça, ele destrói. O cigarro destrói, e pelo menos de 3 maneiras sombrias aí a tua vida e a vida da sociedade como um todo. O cigarro é uma verdadeira granada que é lançada sobre o fumante e sobre a sociedade. Na verdade, o cigarro não lança uma granada, o cigarro lança 3 granadas, e nós vamos conversar muito sobre isso hoje. Então, no final do podcast de hoje, você vai receber alguns benefícios incríveis, tá? Eu quero que você entenda o que você vai receber assistindo todo esse podcast comigo, conversando comigo aqui nos próximos minutos. Então, no final do podcast, você vai ter um aumento no teu nível de consciência, e esse é o principal objetivo. Você vai ter um aumento no teu nível de consciência sobre a necessidade de modificar o hábito. Você vai perceber que não dá mais para continuar achando que não é tão grave, que dá para ser depois. Não, nível de consciência aumentado. Segundo benefício, você vai ter mais motivação para abandonar as desculpas mentais. Em vez de ficar dando desculpa, não. Você entendendo como é sombrio, você vai ser motivado a largar de mão as desculpas mentais. Terceiro benefício, você vai ter mais conhecimento sobre os prejuízos do tabagismo na tua saúde. Depois, mais conhecimento sobre os prejuízos do tabagismo na tua vida financeira e mais conhecimento sobre os prejuízos do tabagismo na tua vida social. Esses são os objetivos que você vai ganhar no final do podcast. Você vai receber todas essas ideias e isso vai fazer uma diferença tremenda na tua vida. E como que nós vamos aprender isso? Então, nós vamos dividir nosso podcast em blocos, né? No primeiro bloco, nós vamos conversar sobre os corpos destilhaçados, como que o cigarro prejudica a saúde. Depois nós vamos falar sobre os bolsos detonados, como que o cigarro prejudica a tua vida financeira. E por último, nós vamos conversar sobre as relações comprometidas, que é como ele afeta negativamente as tuas relações sociais. Então vem comigo, vamos conversar, vamos aumentar a consciência e vamos declarar guerra contra o tabagismo. Eu te vejo no próximo bloco. Essa é a chave que vai abrir a tua cabeça. Muito bem, meu futuro, minha futura ex-fumante, que bom que você está comigo aqui. Nós estamos no podcast Vida Sem Cigarro, hoje primeiro bloco. Nós vamos falar sobre o corpo estilhaçado, como que o cigarro prejudica a saúde do fumante. Quero te mostrar agora, quero te conscientizar, quero que a tua consciência seja despertada para você entender que você precisa sim pensar em parar de fumar. Não dá mais para jogar para o inconsciente, não dá mais para dar desculpas. E agora nós vamos entender, tintim por tintim, como que o cigarro lança uma granada sobre a tua saúde física. Não quero te amedrontar, não quero te causar medo, não é isso. Eu quero só que você receba a informação para poder refletir sobre ela. E presta atenção, vem comigo aqui. Eu vou te dar as informações, mas só isso não basta. Você precisa parar para refletir. Então, senta num lugar tranquilo agora. Se você puder, estar num lugar silencioso para conversar comigo nesse podcast. Desliga a televisão, que te deixa com barulho, senta num lugar confortável e vamos conversar, certo? Então vamos lá, corpo estilhaçado. Vamos começar com os dados gerais aí, né? Informações que eu pesquei aí de fontes seguras, né? De pesquisa científica séria, tá? Então toda a informação que eu vou te dar agora aqui não é um achômetro, não é o que o Marlos pensa, isso aqui foi pesquisado porque eu quero te dar uma informação correta, honesta e certa, tá? Então vamos a alguns dados gerais sobre como o cigarro destrói a saúde da população e do fumante. Primeiro dado importante, os fumantes eles vivem em média 10 anos menos que não fumantes. Esse já é um grande dado, né? Alarmante assim. Então se você continuar fumando, você vai ter cerca de 10 anos a menos de vida. Você poderia viver 10 anos mais, você vai viver 10 anos menos. Isso é uma média, né, de estudo, de pesquisa, né? E isso é muito importante você entender. Segundo dado, no Brasil, nosso país aqui, cerca de 200 mil pessoas morrem a cada ano por causa do cigarro. Então pensa bem, 200 mil pessoas morrendo diretamente
por causa do cigarro, ou seja, mortes que poderiam ser evitadas, adiadas, 200 mil vidas. Né? Nós estamos na época de Covid aí, estamos apavorados, né, que está morrendo aí, quantas pessoas já morreram aí em um ano, né? Pois é, o cigarro mata tanto quanto ou mais que a Covid-19 por ano no Brasil, tá? Então, isso é um dado muito importante que você precisa saber. Você que fuma, você tem que saber disso. Você precisa entender isso, tá? Terceira coisa muito importante, dados gerais. A cada 5 minutos, um brasileiro morre por consequência do cigarro. Então, você pode pegar o seu relógio aí, né, e contar 5 minutos. A pessoa morreu por causa do cigarro. Passar mais 5 minutos, outra pessoa morreu por causa do cigarro. Esse é o tempo médio aí que uma pessoa morre no Brasil aí, por consequências do hábito de fumar. Então aqui nessas 3 características gerais, a gente já vê que realmente o cigarro ele traz problemas sérios para a saúde da população. Eu estou falando de dados gerais aqui, né? E se você fuma, você faz parte da estatística, né? Você está sendo afetado negativamente por isso. Bem, agora olha essas informações. A cada 100 brasileiros, tá? A cada 100 brasileiros, né, que fumam, obviamente, 20 vão ter doença pulmonar obstrutiva crônica, que os médicos chamam de DPOC, que é uma sigla, né? Então, de cada 100, 20 vão ter. Esse é um problema aí, é um enfisema pulmonar, tá? E que dificulta a respiração, enfim, prejudica muito aí o sistema respiratório. De cada 100 brasileiros, 30 vão ter câncer de pulmão ou em algum outro órgão do corpo. Então, de cada 30%, né? De cada 100, 30 vão desenvolver algum tipo de câncer, principalmente o de pulmão. É uma loteria, né? Desses 100, quais vão ser os 30 que vão desenvolver câncer? Não sei. Pode ser você? Pode, né? Então, é muito importante você entender isso, tá? Outra informação, de cada 100, 20 vão ter problemas cardíacos ou circulatórios graves. Então, de cada 100 fumantes, 20 vão desenvolver algum tipo de problema no miocárdio, no sistema circulatório, no coração. E você sabe que as doenças do coração são as que mais matam no mundo. Então, a fumaça do cigarro, o que você inala no cigarro, vai prejudicar o teu sistema circulatório. E de cada 100, 20 vão ter problemas sérios disso, né? E, por último, todos, né, os 100, vão ter problemas na cavidade bucal e na pele. Então, todo fumante, né, à medida que ele vai fumando dia após dia, ele vai ter problemas na cavidade bucal da boca e problemas na pele. Você, se fuma há algum tempo, você sabe disso que eu estou falando, você realmente tem esse problema. Então, perceba que realmente o cigarro ele traz malefício, ele é uma granada que é jogada sobre a saúde aí, do fumante, que estilhaça, que destrói, assim como a granada destruiu lá o corpo do Kyle Carpenter, como a gente viu no início da conversa nesse podcast. Então você precisa entender isso. Isso são informações que têm que ser assimiladas por você. Você tem que refletir sobre elas, né? Você pode evitar inúmeras doenças. Você pode evitar inúmeros problemas físicos se você decidir entrar num processo de mudança. E você tem que refletir sobre isso. Outra coisa muito importante que você tem que entender é que mais de 50 doenças, e na sua maioria doenças que são crônicas e graves, elas ocorrem em fumantes. Né? Aqui eu coloquei uma lista, tá, talvez apareça pequeno para você, eu não vou ler todas as doenças, mas são mais de 50. O cigarro desenvolve ou ajuda a desenvolver mais de 50 tipos diferentes de doenças crônicas e graves. E com certeza, você que está fumando já há algum tempo, você tem algum problema já. Ou é no pulmão, ou no sistema respiratório, circulatório, né? Na pele, na boca. Enfim, você já deve ter algum dos problemas aí. Porque o cigarro, ele causa isso. É inevitável. Bom, agora vamos entrar em questões mais particulares. Eu quero te mostrar como que ele afeta o teu sistema respiratório, afeta os teus pulmões, tá? Vamos entender isso, tá? Existe pelo menos 5 substâncias com potencial para causar danos no sistema respiratório, né? 5 substâncias no cigarro, tá? Eu coloquei aqui, eu vou ler aqui para você por curiosidade, tá? É a acroleína, o formaldeído, óxido de nitrogênio, o cádmio e o cianeto de hidrogênio. Essas substâncias estão presentes no cigarro e elas afetam diretamente o sistema respiratório do ser humano e causam sérios problemas. Então, toda vez que você inala a fumaça do cigarro, você está colocando essas substâncias para dentro do teu organismo.
E elas vão causar problemas no teu sistema respiratório. Existem pelo menos 3 doenças principais que o cigarro vai causar no fumante, tá? A primeira é o DPOC, já falamos um pouco sobre ela um pouco antes, né? Mas ela é responsável aí por 90% dos casos, ou seja, 90% dos casos de quem tem DPOC, que é um enfisema pulmonar, é de fumantes. Olha só. Então isso quer dizer que se a gente erradicasse o fumo da face da Terra, nós iríamos ter 90% menos casos de DPOC. Nós praticamente iríamos extinguir esse problema. Os pneumologistas aí iriam ter bem menos trabalho para fazer, né? O segundo problema também é a asma, né? O fumo aumenta o risco de recorrência em pacientes que já não têm mais, né, com remissão, e agrava a doença em aqueles que ainda têm. Então, se você é asmático, se você fuma, você vai piorar a asma. Se você já foi e não é mais, se você fumar, você pode voltar a ter. A grosso modo é isso. Tá? Então é muito importante você entender isso. E a terceira doença respiratória grave que o cigarro causa ali é a questão da pneumonia. Olha só que interessante, né? 6% das mortes por pneumonia, e aqui no caso o influenza, né? Na época da pesquisa ainda não tinha o coronavírus, né? Mas é um outro tipo de vírus de gripe, né? São atribuídas ao tabagismo. Então você percebe que se você contrai pneumonia, se você contrai um vírus da gripe, né, o influenza e o Covid agora também, se você é fumante, você vai ter chances maiores de se complicar, de se curar do problema. Então, por quê? Porque afeta o sistema respiratório, né? As gripes, a Covid, afeta o sistema respiratório e o cigarro detona o sistema respiratório. Então, se você fuma, você está aumentando as suas chances de se prejudicar. Tá? Então você tem que se atentar para isso, você tem que pensar sobre isso, tá? E aí que eu não falei do câncer de pulmão, que eu vou falar no próximo tópico, mais para frente um pouquinho. Tá? Essas são as 3 doenças principais aí que o cigarro ele afeta, ele causa, né, no fumante. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre o coração, o sistema circulatório. Como que o cigarro lança uma granada sobre o teu coração, sobre o teu sistema circulatório. Ele aumenta aquilo que os médicos chamam de aterosclerose, tá? É um nome científico que os médicos usam, mas é o nome dado para o acúmulo de colesterol e de gordura nas paredes das artérias. Tá? Então isso aí faz o quê? Aumenta a cardiopatia isquêmica, que é o infarto do coração. Então quando você inala a fumaça do cigarro, ele está obstruindo as tuas artérias, as tuas veias, e está contribuindo para que o teu sistema circulatório fique emperrado, enferrujado. Tá? E aí o que acontece? As estatísticas mostram que 30% dos casos de infarto do coração que acontece, 30% são pessoas que foram fumantes passivos, ou seja, eles não fumam, mas moram com alguém que fuma, convivem com alguém que fuma, são fumantes passivos. E 80% dos casos são em fumantes ativos, né, que fumam. Então você percebe que as doenças do coração, elas estão completamente associadas ao fumo, ao tabagismo. E outra coisa muito importante que você tem que entender é que parar de fumar, isso é muito interessante, é o maior fator de proteção contra doenças do coração. Como assim, Marcos? Se você parar de fumar, você vai estar te protegendo contra doenças circulatórias do coração. Mais do que tomar remédio, mais do que fazer alguma intervenção terapêutica com remédios, é parar de fumar. Parar de fumar é a maior proteção que você pode dar para o seu coração. E isso é confirmado por pesquisas, né? Os médicos aí, pesquisadores, fizeram pesquisas e eles descobriram que se a pessoa fica 6 meses sem fumar, ela aumenta em 43% a sua proteção contra os problemas do coração. E eles fizeram uma comparação aí com uma medicação que é o captopril, né? O captopril aumentou a proteção só em 19%. Você percebe que parar de fumar vai aumentar as tuas chances de não ter problemas aí com o coração. Então você tem que refletir sobre essas informações. Você precisa entender isso é importante. E aí entra a questão do câncer, né? Que é uma doença talvez mais temida aí pela população, né? Todo mundo tem muito medo de ter câncer. E o cigarro contribui enormemente para isso, né? E isso tem que ser falado, né? Eu sei que ninguém gosta de falar sobre doenças. E como eu falei no começo, a minha intenção aqui não é gerar medo, mas é te conscientizar de que não dá mais para dar desculpas para não parar de fumar. Tá? Então vamos entender aqui o câncer, né? Os médicos, né? Particularmente os pneumologistas, os cirurgiões torácicos, aqueles que fazem cirurgias
nos pulmões, eles observam no dia a dia deles que a maior parte dos seus pacientes com câncer de pulmão é ou foi fumante. 9 em cada 10 são fumantes. Isso significa dizer, gente, que o câncer de pulmão é quase que exclusivamente uma consequência do fumo. Se você não fumar, dificilmente terá câncer de pulmão. Então a gente tem que parar para pensar nisso, né? Entre aqueles doentes com essa enfermidade que afirmam nunca ter fumado, né? Ou seja, quem teve câncer de pulmão e diz, eu nunca fumei, provavelmente foi fumante passivo, conviveu com pessoas que fumam e contraiu câncer de pulmão, porque o fumo passivo é tão prejudicial quanto o fumo ativo. Então você precisa entender essas verdades. Olha só essa frase: se o tabagismo fosse banido do planeta, em poucos anos a prevalência de todas as neoplasias, né, que são os cânceres, seria reduzida em mais de 1/3. E o número de casos de câncer de pulmão diminuído em até 90%. Isso é o que diz a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Você percebe a gravidade? Como o cigarro lança uma granada sobre a população. Imagina um mundo com 90% menos de casos de câncer de pulmão. Então, gente, dei uma pincelada aqui nos principais problemas causados na saúde física que o cigarro traz. Existem vários outros, né, outras complicações, mas eu não quero entrar aqui nesses detalhes. Eu quero te mostrar o principal, porque eu quero que você pare para pensar e refletir sobre o seu hábito de fumar. Eu não quero te causar medo, eu só quero te mostrar que você tem um hábito que está te causando sérios problemas de saúde. Não é brincadeira, não é mentira. Isso aqui é estudo científico, no Brasil e no mundo. O cigarro gera problemas, o cigarro mata mais cedo. A gente poderia falar aqui de impotência masculina. Ixi, podia falar de muitas outras coisas. Eu falei do principal. Você precisa parar de fumar. Mas não parar agora. Agora eu quero que você reflita e que você apenas traga para a consciência e pare de jogar isso para a inconsciência. Você tem que se tornar consciente do problema. Esse é o primeiro grande passo. Esse é o primeiro grande passo. Certo? Bem, esse bloco eu fico por aqui. Se você tiver alguma pergunta sobre algum problema de saúde, alguma dúvida sobre esse tópico, você pode escrever aqui embaixo para mim agora no bloco, aqui embaixo, que eu vou estar te respondendo na medida do possível, o mais rápido que eu puder. Certo? Agora eu te vejo no próximo bloco, quando nós vamos falar sobre os bolsos detonados e como que o cigarro lança uma granada sobre as economias e as finanças do fumante. Fala minha futura e meu futuro ex-fumante, estamos no segundo bloco, estamos trabalhando o tema os 3 motivos sombrios de o cigarro destruir a vida da sociedade e do fumante. E agora é o segundo bloco e nós vamos falar sobre os bolsos detonados, como que o cigarro detona as economias do fumante. A gente viu no bloco anterior sobre a saúde, como o cigarro destrói a tua saúde, e agora eu quero te levar a pensar, eu quero te levar a refletir, eu quero te levar a refletir muito sobre a questão das finanças, porque o cigarro também destrói o teu bolso, e não só o teu, o bolso do Brasil e do mundo. E é isso que eu vou te mostrar agora. Vamos começar pelo mundo, né? Eu quero te mostrar alguns dados aí, algumas informações honestas e verdadeiras sobre as pesquisas do impacto financeiro do cigarro ao redor do globo terrestre, do mundo. Então vamos lá. Eu encontrei uma pesquisa em 2009, tá? Que ela mostrou que naquela época o cigarro ele dava um prejuízo de 500 bilhões de dólares anuais para o mundo. Esses 500 bilhões para tratar pessoas doentes, né, por causa do tabagismo. Você percebe? 500 bilhões de dólares por ano de gastos para tratar os problemas gerados pelo tabagismo, pelo hábito de fumar. E é justamente por causa que o cigarro reduz a produtividade, né? O fumante ele acaba ficando improdutivo mais cedo, ele adoece e morre. E essas 3 coisas somadas geram esse gasto de 500 bilhões de dólares. Você percebe que o teu hábito,
somado com o hábito de outras pessoas que também fumam, gera um prejuízo mundial. Imagina esses 500 bilhões de dólares sendo usado em outras coisas mais produtivas para o ser humano. Sendo investido em educação, por exemplo, em tecnologia, em coisas que poderiam melhorar a nossa vida, mas não. Tem que ser aplicado aonde? Nos prejuízos causados pelo tabagismo. É um enorme rombo nos cofres de dinheiro do mundo. E você tem que pensar nisso. Você tem que entender isso. Né? Aqui nessa imagem que você está vendo agora, eu pensei da internet, das pesquisas, né? E aqui tem um resumo do que os países, os principais países gastaram aí em 2009 por ano com os prejuízos do cigarro. Então você percebe ali, vê se você consegue enxergar, né? Os Estados Unidos em 2014, gastou 170 bilhões de dólares diretos, mais 156 bilhões indiretos para resolver os problemas do tabagismo. Depois vem a China, ali em 2008, gastou 28,9 bilhões. A Índia gastou 1,7 bilhões. A Alemanha, 21 bilhões. A Suécia, 804 milhões. A Suécia é um país do tamanho de um estado brasileiro, gastou 804 milhões. Né? Você percebe quanto dinheiro é jogado no ralo por causa do hábito de fumar? Literalmente jogado no ralo. Né? Então você percebe que é um problema de ordem mundial. O teu hábito ele é um problema de ordem mundial. E você precisa se conscientizar. Você precisa refletir sobre isso. E esse é o grande objetivo do podcast de hoje, trabalhar com um fumante faixa branca, com um fumante que ainda dá desculpa, que ainda joga para o inconsciente, a necessidade urgente de mudança. E eu quero despertar a tua consciência com o podcast de hoje. Agora, olha no Brasil, os gastos no Brasil, tá? Vou trazer para o nosso país agora. Um balanço de gastos aqui, isso aqui, se eu não me engano, foi uma pesquisa de 2017 que eu encontrei. Então, em 2017, o Brasil teve um gasto de 56,9 bilhões de reais para resolver os problemas com o cigarro, né? Dinheiro destinado a SUS para tratamento de doentes, pessoas que morreram, etc, etc. Tá? E olha só que interessante, a arrecadação de impostos com as indústrias fumageiras foi de 13 bilhões. Ou seja, o Brasil gastou 56 bilhões para resolver os problemas causados pelo tabagismo e arrecadou 13. Isso significa que ficou um déficit, ficou negativo, 43,9 bilhões de reais que o Brasil gastou com os prejuízos do tabagismo. Dinheiro que poderia ser aplicado em diversas outras áreas que trariam muito mais benefícios para a nossa nação, mas que precisam ser destinados ao tratamento, ao prejuízo causado pelo tabagismo. Olha que gravidade. E essa pesquisa, 2017, gente, poucos anos atrás. Você tem que refletir sobre isso. Mas agora eu preciso falar sobre o teu caso, né? Falei do mundo, falei do Brasil, mas olha só como o cigarro impacta também o teu bolso, as tuas finanças. Eu vou colocar aqui o que você gasta comprando cigarro, tá? Vai ser uma matemática simples, porque eu quero que você reflita. Mas você vai gastar dinheiro para ir no médico, para resolver problemas de saúde, e isso não está contabilizado aqui, tá? Então esse gasto que eu vou te mostrar é só com a compra do cigarro, porque o cigarro, além de fazer você se prejudicar fisicamente, ele faz você gastar dinheiro, o seu dinheiro, que você sua para conquistar. Então, olha só, vamos pegar aí um preço médio de um maço de cigarro, que é R$7, né? Então, se você fumar um maço de cigarros por dia, você gasta R$7 por dia. Isso significa dizer que por semana você gasta R$49 toda semana, só com cigarro. Em um mês você gasta R$210, tá? Em um ano você vai ter gastado R$2.555. R$2.555. Se você somar 10 anos, essa conta vai subir para R$25.555. Aqui ainda dá para comprar um carro popular em 10 anos. Tá? E em 20 anos, essa matemática sobe para R$51.000. Aqui você já compra uma casa.
e em 30 anos vai para R$ 76.650. Você percebe que aqueles R$ 7 que você gasta para comprar o teu macinho de cigarro, se for somado, eu não sei há quanto tempo você já fuma, né? Se você pegar aí os anos que você fuma, faz a conta aí. Quanto dinheiro você podia ter guardado num cofrinho para comprar coisas muito mais úteis, para gastar de uma maneira muito mais prazerosa, mas não, foi queimado no hábito de fumar. Você percebe como o cigarro detona o teu bolso? E sem falar, como eu disse antes, das doenças. Você vai ter que ir no médico, você vai ter que comprar remédio. Enfim, são prejuízos enormes que o cigarro traz aí para o bolso, ele detona o bolso do fumante. E por isso você precisa sim pensar seriamente na mudança. Você precisa pensar em entrar na jornada de mudança. Isso é sério. Bem, se ficou alguma dúvida sobre esse tópico, se você quer me perguntar alguma coisa sobre essa parte dos bolsos detonados, escreve aqui para baixo, eu vou estar te respondendo. E esse bloco termina aqui e eu te vejo no próximo, quando nós vamos conversar sobre como o cigarro prejudica as tuas relações com as outras pessoas. Então fica ligado aí e eu te vejo no próximo bloco. Muito bem, chegamos no último bloco do podcast de hoje. Nós estamos aí conversando sobre as 3 maneiras sombrias do cigarro destruir a vida da sociedade e do fumante. A gente já viu como que ele destrói a tua saúde física, como que ele destrói os bolsos, as finanças, né? E agora chegou a hora de a gente ver como que ele vai prejudicar também as tuas relações sociais aí com as pessoas que você convive, e ele também vai trazer um prejuízo enorme para esse segmento aí, certo? E lembrando que o grande objetivo do podcast de hoje é fazer você gerar consciência. Eu quero que você realmente pense e reflita sobre os problemas que o tabagismo gera na sociedade e também no fumante. Então você precisa refletir sobre isso, porque se você não tiver consciência da necessidade da mudança, você não vai mudar, né? É o primeiro passo, é a primeira parte. Você estando consciente, você pode ir para o próximo passo, que aí é a faixa amarela, né, que eu chamo de faixa amarela, que é quando você vai trabalhar a questão ambivalente da mudança, mas aí é uma outra conversa. Hoje eu estou falando sobre esses prejuízos porque eu quero que você eleve o seu nível de consciência. Então vamos lá, vamos entender como que o cigarro compromete os seus relacionamentos, tá? E como que você prejudica as pessoas que estão ao seu redor também com o hábito de fumar. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que existe algo chamado tabagismo passivo. O que é o tabagismo passivo? Ele é definido como a exposição involuntária de pessoas não fumantes a substâncias produzidas pela combustão do tabaco em ambientes restritos, sejam eles fechados ou não. Então, toda vez que você acende um cigarro e essa fumaça ela começa a ser queimada, quem tiver ao seu redor, em outras palavras, vai estar fumando junto com você. Vai estar inalando as mesmas substâncias tóxicas que você está inalando. E isso vai trazer prejuízos para você e para a pessoa que está ao teu lado. Então, se você fuma, por exemplo, perto da tua esposa ou do teu esposo, você está fazendo ele fumar junto com você. Se você tem filhos e fuma perto deles, né, você está fazendo os seus filhos fumarem junto com você. Se você tem amigos, né, e você fuma perto desses amigos, você está fazendo eles fumarem junto com você. Todas as pessoas que estão ao seu redor, no momento em que você acende um cigarro, elas estão fumando junto com você e elas estão inalando as substâncias tóxicas do cigarro. E todos aqueles prejuízos físicos que eu mencionei no primeiro bloco, essas pessoas também estarão sujeitas a esses problemas, assim como você, o fumante. É muito importante você entender isso. Porque eu tenho certeza que você, como ser humano, tem pessoas da qual você ama, que você zela pela vida delas. Pode ser um cônjuge, pode ser filhos, pode ser irmão, pode ser parente, pode ser amigos, pessoas que você ama. O teu hábito de fumar está
prejudicando essas pessoas. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Tá? Aqui nesse gráfico eu estou te mostrando que o cigarro, quando ele é acendido, a fumaça se divide em duas partes. Tem a parte que entra para dentro do teu organismo como fumante, e existe uma segunda parte que é a fumaça que se espalha no ambiente. Isso é normal, acontece isso, né? É uma corrente lateral, ela se espalha pelo ar e ela penetra o pulmão das pessoas que estão à sua volta. E o raio de ação é longo, não é só quem está do teu ladinho, não, ele se espalha pelo ambiente inteiro, a fumaça, as toxinas do cigarro. Então você precisa entender a gravidade disso, você tem que entender que o cigarro atrapalha as tuas relações sociais, porque ele afeta as pessoas que estão ao seu redor. Né? As pesquisas têm mostrado que os fumantes passivos, ou seja, aqueles que fumam, não porque fumam, né, mas porque convivem com fumantes, eles têm alguns problemas mais comuns. Eu estou listando eles aqui. Ó. Aqui estão os problemas mais comuns: irritação nos olhos, sintomas nasais, tosse, cefaleia, que é a dor de cabeça, aumenta os problemas alérgicos e os cardíacos, como a gente viu no primeiro bloco, câncer de pulmão, a propensão de desenvolver aumenta muito, enfisema pulmonar, que é o DPOC, né? Bronquite crônica e dificuldades de aprendizado, principalmente em crianças. Né? Então você percebe que o fumante passivo ele tem a tendência de desenvolver todos esses problemas que eu estou te mostrando aqui agora. Então se você fuma ao lado de alguém, perto de alguém, você está prejudicando muito essa pessoa. E olha essa informação, o tabagismo passivo, olha só, é a terceira causa de morte evitável nos países desenvolvidos, ficando atrás apenas do tabagismo ativo e do alcoolismo. Então olha só que interessante isso, é a terceira causa de doença evitável. As pessoas estão morrendo porque elas convivem com alguém que fuma. Isso é grave, gente. Isso tem que gerar reflexão. Essa informação tem que gerar consciência para você. Além de estar prejudicando a você mesmo, as finanças mundiais, você está afetando as pessoas ao seu redor. Você não pode fazer vistas grossas para isso. Você tem que entender isso. Isso é importante. E tem também, então, aquilo que a gente chama de tabagismo gestacional. São as mulheres grávidas, né, que estão gerando seus filhos. Um momento mais solene aí, no momento na vida de uma mulher. Se essa mulher que está com um bebê no seu ventre tem contato com a fumaça do cigarro, ela está prejudicando altamente o seu bebê. Seja ela mesmo fumando ou ao lado de alguém que fuma, porque aí ela vai ser uma tabagista passiva e gestacional. Ela está recebendo as toxinas da fumaça do cigarro para ela mesma e para o seu bebê que está no ventre. E essas toxinas, elas funcionam como patógenos, né? Ou seja, venenos que vão se ligar à placenta de onde o bebê está se desenvolvendo, e isso vai gerar problemas seríssimos aí no desenvolvimento da criança lá no ventre materno. Dentre os principais problemas, eu estou listando aqui para você ver, ele vai ter baixo peso ao nascer, a criança geralmente nasce com um peso abaixo do normal, vai ter muito mais risco de ter apneias do sono, apneias obstrutivas, prejuízo na função dos pulmões e geralmente score de QI menor. A criança tem um QI, um desenvolvimento cognitivo mais lento, tudo em decorrência aí da fumaça tóxica do cigarro, né, prejudicando o bebê. E aí pensa, né, os seres que nós deveríamos mais proteger na nossa sociedade, que são os bebês, as crianças, né, quando elas são expostas ao cigarro, elas estão sendo altamente prejudicadas. Talvez esteja falando com uma futura mamãe que está grávida, que é fumante, ou que tem um marido que é fumante, ou convive com alguém que é fumante. Você precisa se atentar para isso. Você não pode inalar a fumaça do cigarro, porque o seu bebê está sendo prejudicado. Enfim, você percebe como o cigarro lança verdadeiras granadas sobre vários aspectos da vida do fumante? E então, hoje eu quero despertar a tua consciência para a necessidade de mudar. Você não pode mais dar desculpas mentais.
Você não pode mais ficar achando que não é tão grave e dar as desculpas mentais. Eu já falei muito sobre desculpas mentais, já expliquei as origens das desculpas mentais, como elas funcionam, né? Você pode ver outros vídeos meus falando disso. Hoje eu quero despertar a tua consciência, eu quero que você entenda que não dá mais para deixar a mudança no inconsciente. Não dá mais. E aí, o que você acha de iniciar uma jornada contra o cigarro? Eu espero que o vídeo de hoje, o podcast de hoje, possa realmente estar abrindo os teus olhos, abrindo o teu coração, para a necessidade da mudança. E você pode mudar. Qualquer pessoa pode mudar. É só entender as fases. E hoje eu estou trabalhando uma fase com você. Eu estou despertando a tua consciência. Em outros podcasts eu vou te ajudar com outras situações. Mas hoje é muito importante esse podcast. Você entender como o cigarro destrói. Se você ficou com alguma dúvida, escreve embaixo para mim. Compartilha a tua pergunta, compartilha a tua dúvida. Vamos conversar, vamos entender e vamos crescer. Eu agradeço por você estar comigo aqui e eu espero que nós possamos juntos vencer o tabagismo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.